a Missão Campos Brancos, na Lagoa da Boa Esperança, interior de Várzea Branca, no sertão do Piauí, vos saúda com Efésios capítulo 6 e o versículo 24. A graça seja sobre todos que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Glória ao Senhor. A paz do Senhor para esta igreja linda. Salmo de número 113 e o verso de número 5 está escrito assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Quem é como o Senhor nosso Deus? As Escrituras nos afirmam que Ele é o Altíssimo. Ele está no mais altos céus e se curva para ver os que estão nos céus e os que estão na terra. Ele é o Senhor, a Ele seja a glória. Amados, o milagre que nós temos para contar trata-se da ressurreição de uma criança que tinha apenas 45 dias de nascida. Glória a Deus. Porém, para vos falar sobre este milagre, temos a necessidade de falar dos pais desta criança. Em janeiro de 2022, o Senhor disse para mim: eu vou salvar alguém. Deus nunca tinha me falado quando se tratava da salvação de um sertanejo. Mas nesse dia Ele disse: eu vou salvar alguém. E no dia 9 de janeiro de 2022, precisamente às 5 minutos para as 21 horas, eu estava no púlpito da congregação e eu perguntava naquela noite: quem deseja ser aceito por Jesus? E ali atrás estava uma jovem senhora. E as lágrimas começaram a cair dos seus olhos. E ela veio à frente como se marchando. E levantando a mão ela dizia: eu quero Jesus. Glória a Deus. Chama-se Fabiana. Glória a Deus. E a partir daquele momento, irmãos, Deus começou a trabalhar na vida da Fabiana. E com 8 meses de oração, Jesus chamou o seu esposo. A missão fez o matrimônio deles. Eles desceram as águas do batismo. O Valdeir foi separado para auxiliar de trabalho. E neste percurso, a Fabiana engravidou. Glória a Deus. E daí saiu do ventre dela uma linda menina que recebeu o nome de Sara. E eu lembro que um dia estávamos na escola dominical e estávamos falando da perca dos filhos de Jó. E a Fabiana disse para mim: irmã Neide, eu tenho tanto medo quando se trata de filhos. E a Sara estava na sua barriga e o Espírito Santo de Deus me disse: eu irei prová-la. A Sarinha nasceu uma linda criança. E com 45 dias de vida, a Fabiana estava banhando aquela criança. Quando de repente a Sara fez isso e perdeu o fôlego de vida. Da casa de Fabiana para a base missionária são 2 quilômetros. Ela em desespero:
movimentou a sua filha, mas não havia respiração. E a Sarinha começou a ficar roxa. E ela, desesperada, chamou o sogro e disse: meu sogro, por favor, me leva em Várzea Branca. Da Lagoa da Isabel para Várzea Branca são 12 quilômetros. Não tinha como a Sara chegar com vida, porque ela já não respirava. E ela, em desespero, a criança molhada, ela não lembrou nem de colocar uma roupa, entrou no carro e foi em direção do centro da cidade. Mas passando na frente da base missionária, ela disse: meu sogro, para o carro. O sogro dela não gosta de crente. Ele parou o carro com a cara feia. E a Fabiana saiu do carro desesperada, com a Sara morta nos seus braços. E ela gritava: missionária Wanda, missionária Wanda. E era um grito de desespero. Eu estava lá dentro e Wanda estava nos arredores da base. E a missionária Wanda foi receber a Fabiana. E ela vai contar o que viu. Era 1h de uma sexta-feira do mês de outubro. Aleluia. O sol quente. E me deparo com aquela cena. As minhas carnes tremeram, confesso à igreja. E aquela mãe em desespero, na frente da base, o carro com as duas portas abertas. E aquela criança nos seus braços, sem nenhuma roupa. Por cima da cerca, ela me mostra a criança, pois não deu tempo a abrir o portão. Aquela cerca de arame farpado, eu me aproximei e ela levantou a criança nos braços e disse: missionária, olhe a minha filha. E quando eu olhei, eu disse: Jesus, é a oração mais urgente, é este nome. Quando eu vi aquela criança roxa, paralisada, sem respiração, erguida nos braços daquela mãe, o Espírito Santo disse no meu coração: fale para a mãe chupar o nariz da criança em meu nome. Eu falei: Fabiana, chupe o nariz da sua filha em nome de Jesus. E ela ergueu aquela criança e colocou a sua boca no nariz da criança e fez aquela pressão, mas a criança não reagiu. E pela segunda vez eu ouvi a voz do Espírito que disse: mais uma vez, em nome de Jesus. E ela obedeceu aquela ordem. Mais uma vez ela chupou o nariz da filha, mas não houve reação. E pela terceira vez os céus se moveram. Aleluia. Porque o Deus das missões, Ele vive, Ele é real, Ele é grande. O escritor aos Hebreus, ele disse que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando aquela mãe, pela terceira vez, em obediência à voz do Espírito, ela aspirou aquela criança, eu ouvi um som de um estralo dentro da boca daquela criança. E aquela criança estalou por dentro como se algo destampou. E quando isto aconteceu de forma muito rápida, o avô daquela criança, que não gosta do evangelho, disse para a sua nora: apresse, vamos para o hospital. E eu falei para ela: vai. E entraram no carro e saíram desesperados para a cidade de Várzea Branca.
A missionária Neide não estava sabendo do que estava acontecendo. E eu corri quando aquele carro saiu. Entrei na base, pois eu estava no pátio da base. E eu falei: missionária Neide, aconteceu este fato. Eu estou desesperada. Porque eu disse para o Senhor, quando aquele carro foi embora: Deus, não nos deixa sepultar a Sara. Porque o que o povo desta comunidade vai dizer, Senhor? Eles vão dizer que ela morreu porque os seus pais foram crentes. Não deixa não, Jesus. Ela olhou para mim e disse: se acalme. O Espírito Santo me disse que Sara não vai morrer, ela vive. Aleluia. E quando aquela criança chegou na Várzea Branca, 12 quilômetros da base missionária para esta cidade, em busca de um socorro de medicina, a mãe daquela criança falou para nós que a criança chegou respirando. Ela disse que olhava para a parte do abdômen da criança e percebia a sua barriguinha funcionando. Mas mesmo assim o prefeito da cidade arrumou uma ambulância e foi a destino de São Raimundo Nonato, que é a cidade onde tem hospital. 50 quilômetros a mais. E quando aquela mãe chegou na UPA, que contou o fato para a médica que estava de plantão, a médica disse assim: mãe, se o que a senhora me relata aconteceu, não era para sua criança estar viva, mas amamente a sua filha. Eu quero olhar para ela e ver você amamentando. Ela pôs a criança na mama e a criança foi alimentada pela sua mãe. Ela disse: mãe, não tem mais o que fazer, mas eu vou pedir para fazer um raio-x. E foi feito um raio-x e não tinha nada no pulmão da Sara. Glória a Deus. A glória, a honra, o louvor pertence àquele que habita nas alturas, que se curva para ver os que estão no céu e os que estão na terra. Deixa nos contar um detalhe. Quando a Fabiana foi levar a criança para a Várzea Branca, que a missionária Wanda foi aonde eu estava fazendo uma faxina na base. Ela disse assim para mim: Neide, se a Sarinha chegar com vida em Várzea Branca, reticências. Quando ela disse isso, eu caí de joelhos na sala e ela caiu de joelhos na varanda. E no momento da oração, o Senhor disse para mim: a criança não vai morrer. Eu amo aquela família como eu amei a família de Lázaro. Irmãos, o Valdeir e a Fabiana, depois desse milagre que eles receberam da parte do Senhor, eles foram renovados e permanecem firmes. E eu rogo à igreja, continua orando pela obra do Senhor no sertão do Piauí. Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou a missionária Elaine.